Olá, boa noite. Estamos na quarta live da campanha Perdão Amigo. Vamos fazer só um retrospecto enquanto as pessoas não chegam, né? Vamos bem devagar aí, lembrando das lives que já aconteceram. Então, dentro desse retrospecto, setembro, dia 8, Padre Edjaldo. Padre Edjaldo, lá da paróquia São Lucas. E também a Sônia Cunha do Gama Luz, que é já da linha espírita. E depois, no dia 15, foi a Paula Godoy, falando do ponto de vista da Umbanda sobre o perdão. No dia 21 de setembro, que foi o Dia Mundial da Paz, e foi o Dia da Árvore, aí foi com o monge Konkugén, falando da importância do perdão perante o budismo. Estou vendo que as pessoas estão entrando com calma. E também nesse dia 21 de setembro, Marcos Catarina, cantor e compositor. Então teve meia hora com o monge Konkugén e meia hora com o Marcos Catarina. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o Pedro Neves, meu vizinho, já foi meu professor de Química em 95. Então só vou fechar as lives de setembro, vou fazer a apresentação do Pedro Neves e depois eu passo a palavra para ele. Enquanto isso as pessoas vão chegando devagar. O som tá bom, gente? Tá tudo Tayane lá de Poema, Pedro Neves. Ipoema, Museu do Muito Tropeiro, bem. Museu da Farmácia. Fale comigo, não, que a gente, em vez de fazer essa live aí, vamos dar água na boca, pessoal. Boa, boa. Então é um pessoal muito querido, inclusive, aproveitando que a Tayane está aí, do respeito do vídeo, o melhor vídeo passa pela bancada religiosa e o ganhador ganha 2 diárias em Poema na pousada Pedra que Brilha, que é uma pousada linda, Pedro. Então Tayane aí representando aí o time de Poema, com certeza daqui a pouco a turma de Catas Altas vai chegando devagar. Então só finalizando o mês de setembro. Depois, no dia 28 de setembro, Samuel Cardoso, falando da linha kardecista, e a Ângela, a professora Ângela, é a professora de yoga, do Tranquilitas Yoga, lá da Pampulha. Bom, então, isso é já no dia 28. E no dia 30 de setembro, fechando as lives de setembro, Carlos Nunes, o humorista, fazendo uma reflexão sobre o perdão. E aí é 30 minutos com Carlos Nunes e 30 minutos com outro convidado especial que estamos aguardando confirmar. Eu vou ler aqui a respeito da apresentação do Pedro Neves. Olha só o currículo dessa pessoa. Pedro Neves é preceptor da Ordem dos Cavaleiros Templários de Jerusalém, ex-presidente da Academia Maçonaria de Letras do Brasil, e ex-inspetor litúrgico do Supremo Conselho da Maçonaria do Brasil. Importante, a maçonaria não é uma religião. Ela visa o aperfeiçoamento moral e espiritual do ser humano. Outro detalhe importante, a maçonaria não aceita quem é ateu, ou seja, não se envolve com a religião. Outro detalhe muito importante da maçonaria. Para ingressar na ordem maçônica, tem que acreditar em um ente supremo, que é o Criador do Universo. Então, com vocês, meu querido amigo e vizinho Pedro Neves. Que satisfação, Pedro, gravar essa live aqui na sua casa. Muito obrigado pela confiança. Satisfação é minha, né? Estar podendo divulgar em parceria com você, esse trabalho que você está fazendo assim, que é maravilhoso, falar sobre perdão. Perdão é uma coisa muito importante do ponto de vista do ser humano, né? E a parte espiritual, tudo isso é de uma importância muito grande para todos nós. E me disponibilizei junto ao Marcos, fazer algumas reflexões sobre a vida. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar alguma coisa sobre maçonaria, né, eu espero poder esclarecer vocês aí
Não existe segredo. Muitos méritos. É interessante como é que as coisas vão acontecendo, né, Pedro? Quando eu falei da campanha Perdão Amigo, eu pude perceber que a parte holística ela é fundamental para a nossa vida. Eu perguntei ao Pedro Neves: Pedro Neves, você anima de falar na maçonaria? O Pedro Neves sempre com essa disponibilidade, esse carisma. Claro que eu animo. Então só tenho mais uma vez ratificar os meus votos aí de agradecimento. E além desse histórico, que é bem longo, o Pedro Neves ele é escritor. Fala para o pessoal, Pedro Neves, quantos livros você já escreveu, fala um pouquinho desse trabalho que você desenvolve. Nós temos alguns livros, né? A parte que a gente mais aborda, eu e meu irmão, Périx Neves, nós temos alguns livros escritos especificamente sobre a parte maçônica, sobre maçonaria. Nós temos também um outro livro que é teologia geral. Não uma teologia com tendência para a Igreja Católica, para o Espiritismo, para o Protestantismo, nada disso. Nós estudamos, e o nosso livro é um curso, na realidade, que a gente ministra aí é virtual, todo virtual, e as pessoas que se interessarem podem também nos solicitar, mandar e-mail, mandar comunicação, e é aberto ao público. A gente, como foi dito aí no início, a maçonaria não se envolve em religião, né? Não é uma religião. Para ser maçom, a pessoa tem apenas que acreditar em um ente supremo. A maçonaria não aceita ateu, né? E muitas pessoas fazem uma confusão, essa religião, a maçonaria fala, não, a maçonaria não é religião. É uma instituição que visa o aprimoramento moral e espiritual do ser humano. E é importante esse esclarecimento, né, Pedro? É exatamente o que você está falando. É as pessoas terem a oportunidade de conhecer mais sobre o funcionamento da maçonaria, igual o Pedro Neves falou, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, ele está apto a responder. Então é muito importante trazer conhecimento para as pessoas ficarem esclarecidas sobre a maçonaria. Pedro Neves, então, só para a gente entender aqui, você tem o livro no e-book, é isso? E o livro físico? Ou não? Eu tenho um livro físico de teologia e no e-book. Tá. E no livro... os outros livros, né, nós temos Análise do Ritual de Aprendiz Maçom, Sim. que é um livro especificamente físico mesmo. A gente agora que vai passar para essa outra parte. Estamos lançando um livro, o livro já ficou pronto, chama-se Mestre Instalado, grau 3,5 da maçonaria, onde nós defendemos a tese, né, de que é um grau, porque tem sinais, toques, palavras, ritualística própria, e algumas pessoas fazem confusão falando que não é grau. Certo. Mas é grau em outros ritos, então a gente faz uma demonstração boa e uma explicação sobre isso. Sim. Mas é um livro muito completo também, aborda muita coisa de maçonaria. E aonde que encontra esses livros, ele físico? Em quais lugares, locais? Aqui em Belo Horizonte a gente tem pela leitura, né? Livraria Leitura. Uhum. E trabalhamos com o Mercado Livre e agora estamos entrando com a área na parte de e-book. Né? Sim. Eu acho que é uma tendência agora, né, Pedro? Essa parte mais virtual, ou eu estou falando bobagem? Não, a tendência, na realidade, há uns 4, 5 anos atrás, nós já começamos, né, eu pelo menos comecei com um grupo, de trabalhar a parte maçônica na parte virtual. Entendi. Nós fazíamos já reuniões periódicas, né, sem ter esse problema de pandemia, sem saber, mas já defendíamos isso. Nós temos um site, chama-se www.pedroneves. É meu nome, Pedro Neves, recantodasletras.com.br. Nós temos em torno aí hoje de
de visitas, em torno de 700 mil pessoas. Nossa, é muita coisa. E tem 2 anos praticamente, ou um pouquinho mais, que nós estamos burilando esse novo livro. Então nós paramos realmente um tempo de postar. Vocês vão ver a última postagem nossa, deve ter 2 anos, de postar artigos. Nós temos 100 e tantos artigos, tem artigo com mais de 50 mil visitas. Então nós temos um bom público, e não só no Brasil, né? No mundo todo a gente tem contato. Eu fui representante da grande loja em Nova York para o estado de Minas, estive lá durante 1 ano para fazer, na realidade, conhecer o ritual deles, que é bem diferente do nosso. E eu pude desenvolver bem dentro da maçonaria, né? Eu fiz todos os 33 graus do rito escocês antigo e aceito, todos os graus do rito adoniranguita, todos os 96 graus do rito de Memphis Mizraim, né? E no rito de York também, todos os graus. Eu já fui venerável mestre de loja maçônica algumas vezes, fui presidente de loja de perfeição, que é do grau 4 ao grau 14, presidente do capítulo na maçonaria do Supremo Conselho, que é do grau 15 a 18, presidente do Conselho de Cavaleiros Kadosh, que é do grau 19 a 30, e consistório de príncipe é o segredo, que reúne o pessoal grau 31, 32, 33. Fui inspetor litúrgico, que para ser inspetor litúrgico você tem que ser grau 33, né? E a maçonaria existe realmente uma divisão administrativa. Do grau 1, 2 e 3, quem comanda esses 3 graus é o grão-mestre. Do grau 4 ao 33, que o rito não começa no 1 e não termina no 3. O rito escocês ele começa no 1 e termina em 33. O dono do rito é o Supremo Conselho. Do 4 ao 33 comanda o soberano grande comendador, que é um só no Brasil inteiro, e os inspetores litúrgicos. Seria meu caso, que são dentro dos estados, né? Ô Pedro, e toda essa bagagem, quantos anos? Quando você começou e quantos anos você... ou seja, a pergunta, em quantos anos você, início, meio e fim, para ter essa bagagem? Fala para nós, por favor. Eu tenho hoje 30... Eu sou de 83 na maçonaria. Você começou em 83, certo? Uhum. E nós vamos aí uns 38 anos, 38 mais ou menos, anos. Envolvido com maçonaria. Mas eu sou Rosa Cruz, né? Sou martinista também. São algumas outras instituições. Sim. E praticamente elas se complementam, né? Tá. Você busca alguma coisa em uma na outra. E gosto de ler muito, leio muito, Sim, pesquiso muito, né? E a gente vai levando a vida assim. Eu achei interessante hoje eu vim aqui na parte da tarde aqui na casa do Pedro, nós somos muito amigos, a gente conversa muito, e chegaram, quantos livros que foram que chegaram? Chegou uma caixa gigante pelo Sedex. E aí vocês precisavam ver o entusiasmo do Pedro abrindo a caixa. E, nossa, chegaram meus livros. Quantos livros que tinha ali, Pedro? Ali tinha uns 7. Mas aí já é um outro estudo, que é o estudo Sim. da Cabalá, né? Certo. Já Que é outra linha, né? É uma outra linha bem profunda de estudo, de ensinamentos, um Cabalá, do Minei Baru, né? Inclusive vai haver um curso agora em outubro, se alguém também tiver interesse. Online? Ele é todo online. Todo online, ok. Mas envolve o mundo todo. Então são coisas assim fabulosas que você vê também. Sim. Então vamos misturando algumas coisas de outro. Então é daí que a gente busca. Que o conhecimento é a única coisa que ninguém consegue tirar da gente. Né? Isso. O Bonito. conhecimento, né? Tá A gente vendo? não leva nada dessa vida para outra vida. Só o conhecimento e o aperfeiçoamento moral, espiritual. Sim. Né? Isso é importante. E me chamou muita atenção esse fato, gente, porque
Olha só que interessante, mais de 30 anos na maçonaria e essa empolgação e esse entusiasmo, né, chegaram os livros, né, então é claro que é outra linha, igual ele já explicou, mas mesmo assim essa vontade, essa garra do querer aprender, de sempre desenvolver esse lado do ser humano, então mais uma vez aí, parabéns, Pedro. Hoje, só te cortando, Não, fica à vontade. Como eu havia começado a falar, depois divaguei um pouco aqui, maçonaria, assim como todas as grandes instituições, hoje, na realidade, ela está passando uma modificação muito grande. Porque com essa pandemia, o pessoal está caindo. Quem não caiu, na realidade, ainda vai cair. Vai acabar muito das reuniões físicas, pessoalmente. Entendi. Já existe muita loja, há 3, 4 anos eu já falava sobre isso, eram poucas as lojas virtuais. E hoje, o maçom que não estiver preparado para reuniões virtuais, está fadado, ele não vai desenvolver. Não existe maneira de você entender isso. E quem não entrar nessa área vai ficar para trás, infelizmente. É uma tendência universal, né, Pedro? Seja principalmente na área da religião, com os fatos que estão acontecendo, com essas informações, né, essa velocidade, né, o próprio mercado, né, mudando um pouco de assunto, o mercado de trabalho, as formas do ensino, da educação, da saúde, as abordagens dos médicos com os pacientes, enfim, infinitas coisas, mas principalmente sendo um líder espiritual, eu posso imaginar aí a necessidade de estar sempre aí progredindo e se ficar com esse condicionamento, esse paradigma, ficar preso ao lado só de presencial, vai perder muita coisa, eu imagino. Ô Pedro, eu tive a oportunidade de aqui em Belo Horizonte ir em um evento da maçonaria lá no Clube Palmeiras, né? Na Manaus, isso, Palmeiras. E eu achei assim sensacional o evento, que foi do queijo e do vinho. Festival de queijos e vinhos. Festival de queijo e vinhos. Me fala um pouco dos eventos abertos da maçonaria, por favor. A maçonaria tem todo tipo de eventos, né? Festival de queijo e vinho, macarrão amigo, tudo geralmente que a maçonaria faz, e que muita gente pergunta, maçonaria é religião? Não, não é religião. É uma instituição que ela visa o aprimoramento moral e espiritual do ser humano, Certo. maçom, e na realidade o mais profundo da maçonaria é a parte filosófica e filantrópica. Muitas das pessoas pensam que maçonaria é só filantropia, só fazer doações. A gente, diferentemente de clubes de serviço, que estão sempre na mídia, estão sempre se envolvendo, a maçonaria fica mais discreta. Né? Tudo que ela faz é sempre mais discreta. Se ela vai prestar ajuda a um asilo, a uma creche, às vezes igrejas mesmo, ou famílias que são socorridas, a gente não divulga. Né? A gente segue uma das bases da maçonaria, ela não é religião, mas segue muito os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E Cristo já dizia, né, o que a mão esquerda faz, a direita não tem que tomar conhecimento. Entendi. Né? Então a gente sempre presta e sempre está trabalhando, sempre desenvolvendo, e às vezes as pessoas não sabem quem está por trás. Né? Há tempos atrás, uma das instituições maçônicas fez uma doação muito grande para a Santa Casa de Belo Horizonte, que nem o governo do estado mandou essa quantia para eles. A maçonaria sozinha mandou, não houve divulgação, não teve mídia, no jornal, ninguém sabe, mas foi prestado. Que interessante. É interessante isso, Pedro, porque eu acho que tem acontecido muito, né? Esse ato, né? O ato da iniciativa, mas também o ato do divulgar, né? Então, por exemplo,
voltando um pouco na campanha Perdão Amigo. Eu tive a necessidade de bolar essa campanha porque no início da pandemia eu tive um problema de saúde bucal. Então, a inflamação foi um abscesso, eu tive bruxismo e foi tudo psicológico, né? Porque no caso a empresa a Esperança estava a todo vapor, nós tivemos que parar e aí eu lembro um fato que a dentista falou: ô Marcos, você não canalizar os esforços em coisas que te dão satisfação, prazer, você vai pirar, porque com 20 dias já aconteceu isso. Então aí daí nasceu essa campanha do Perdão Amigo, mas é muito interessante isso, porque é uma iniciativa louvável e é o tipo de iniciativa que já tem que divulgar. É nesse ponto que eu quero chegar, não estou divagando também não, entendeu? Então eu acho muito interessante quando você fala isso, de você fazer um ato e não precisar aparecer. Que eu acredito que quem está olhando lá de cima, né, não precisa, né? É o poder supremo, é o Deus maior, não precisa, aí eu estou fazendo, né? Então, muitos méritos aí à maçonaria pelo modo de atuar, pela forma de abordagem que ela faz essas ações sociais. Eu, particularmente, não sabia, né? E muitos méritos aí à maçonaria. Quem procura a fama, aparecer fazendo doações, fazendo isso, ela já está recebendo, quando ela recebe os elogios, aplausos do público, ela já recebeu ali a sua recompensa. Entendi. Só que nós pensamos diferentemente. A gente não faz porque nossa recompensa é coisa que a gente pensa mais na espiritualidade. Então, isso nos engrandece. Sim. Mas porque a gente não precisa estar divulgando para os outros que a gente faz. E é horrível quando você presta, você fica tipo como se você dá uma esmola para alguém, mas você tem que, coloca aí que eu dei, que eu vi, e aparecer, né? Entendi. Então, todo o recolhimento de verbas que a maçonaria possui, é tudo... A maior parte é sempre... maçonaria já tem instituições da maçonaria aí. Maçonaria é uma das instituições mais fortes na parte de filantropia mundial. Sim. Né? Maçonaria, só nos Estados Unidos, ela tem em torno de 22 hospitais que cuidam de criança, especificamente para criança. Existem mais outros 2 hospitais fora dos Estados Unidos. Existe em Minas Gerais, quem não sabia, em Teoflotone tinha um hospital que cuidava das pessoas de queimado, né, os queimados, era mantido era da maçonaria. Não né, sabia. O Hospital Balbino Bragança. E depois foi passado para outras instituições, mas tem às vezes clínicas, centro de repouso, de acolhimento do idoso. São Paulo também tem muita coisa, então, pessoal, vamos supor em Passo, você tem o Alto Krakauer, você tem vários hospitais que a gente não fala, que são mantidos pela maçonaria. Que bonito. Né? A gente presta assistência e geralmente são tudo feito de forma filantrópica mesmo, sem custo. O que me chama atenção muito no Pedro Neves, que a questão assim, é praticamente meio quarteirão de distância da minha casa, do meu prédio para o prédio dele. E aí eu compro pão cedo aqui perto, e aí eu vejo o Pedro tomando um cafezinho dele, e já está conectado, que ele fala: Pedro, já começou a reunião? Eu falei: Marco, é 24 horas, a reunião não para. Então é muito bonita essa paixão pelo que o Pedro Neves faz, né? Pela maçonaria, esse acompanhamento, esse cuidado. Eu vi que a professora Meira, Pedro Neves, colocou quanta informação boa, quanto conteúdo programático. Professora Meira lá de Catas Altas, grande abraço a Catas Altas. Eu ainda comentei, professora Meira, só abri um parênteses, tá, gente? Eu peço licença. Ainda comentei, eu falei assim, que a Tayane nos está assistindo de Poema, eu falei: ó, o pessoal de Catas Altas também vai aparecer. Então, professora Meira, Márcia Pousas, uma amigaça minha, eu cheguei a comentar,
Ângela do Tranquilita Yogas, que também vai fazer uma participação na nossa live. Então muita gente querida agradecendo aí, quanta informação rica. E o Pedro fica ali ligado 7 horas, sempre 24 horas. Agora eu tenho uma pergunta importante para você, Pedro. Antes de perguntar, é só falar, é questão de... Às vezes as pessoas pensam, igual você falando, maçonaria, não. Eu tenho as minhas outras atividades, são diversas, né? Eu sou preceptor da Ordem dos Cavaleiros Templários, que é uma instituição que nós trouxemos da Itália. Olha só. Eu sou preceptor aqui no estado. Certo. E outras instituições que a gente pertence, que a gente trabalha, né? A gente se envolve e eu leio muito, gosto muito de estudar. E contato meu, às vezes eu mostro, eu falo, gente, chega para mim por dia 600, 800, WhatsApp, mas não sei o que, fora consulta que são feitas nos e-mails, né? Sim. Então a gente tem um trabalho assim, com outras instituições também, né? Que bonito, tá vendo? Olha para vocês verem, né? Eu conheço o Pedro, né, de 1995, nunca soube disso, né? Tá vendo? É o que eu falo, a gente às vezes não divulga, né? Gente... Pois é, isso que é manter a postura, né, do que ele acabou de falar, não, a maçonaria. Você tem que dar o exemplo, né? Sim. Você dá o exemplo, não adianta você faz uma doação, faz isso, tem que colocar, consta lá. Nós temos os nossos meios, né? Sim. Até para arrecadar. Às vezes isso, quem coloca, ninguém precisa saber quanto você colocou, o que você colocou, de que forma que você está fazendo as doações. Aquilo é juntado, é contado, é destinado a contas, e dali parte é prestado conta depois do que foi arrecadado. A gente faz muito serviço assim, tranquilo, né? Em maçonaria, os cargos, outra coisa que é importante, não existe cargo dentro de maçonaria, dentro da Ordem Rosa Cruz, dentro da qualquer outra, martinismo, qualquer instituição que sejam cargos remunerados, tá? A gente exerce, os cargos são exercidos todos. Olha só. Sem ônus para ninguém. Às vezes você gasta mais. Quem entra, às vezes, na maçonaria pensando em ganhar dinheiro, que fala, todo maçom fica rico, milionário e tal. Vocês têm um sistema de fazer uma oração lá que o dinheiro aparece. Falei, pô, eu tenho 38 anos, ainda não aprendi a fazer essas orações, não. Se eu não sair para trabalhar ou fazer alguma coisa, não tem ninguém que vem colocar dinheiro debaixo do meu... Até hoje não colocaram debaixo do meu travesseiro, não. Então... quem entra pensando em ganhar dinheiro, não, você ganha muito em relacionamento. Sim. Social. Isso. Você tem muito conhecimento. Mas assim, não, que o cara fica rico. Não. Praticamente se você tem 2 lugares para comprar, você sabe que é um maçom, irmão, você dá preferência realmente de ir naquele local, né? Você sabe que é uma pessoa que trabalha com seriedade e tal, não que os outros não sejam, mas é questão de preferência, né? Dentista, médico, a gente tem essas atuações todas. E o que me chamou a atenção, que você está falando no início, é da questão, é a consciência, né? É a consciência da pessoa, você está falando a respeito de doação, de valores. Eu acho que quando você estava falando, eu estava esperando você acabar de falar, é justamente assim, o que vale é a consciência da pessoa, né? Não é o valor que significa, é o ato de doar, e o que a pessoa está ali doando, o que vai valer é a consciência da pessoa. Eu estou falando bobagem. É isso mesmo, a linha de raciocínio. A linha de raciocínio é essa. Você presta, igual está escrito, né, na Sagrada Escritura, que a mão esquerda faz, a direita não tem que saber. Então, a gente presta essas assistências. Sim. Às vezes, muita viagem. Eu viajava dentro do estado inteiro. Então, você vê, as pessoas têm muito pouco contato. E maçonaria não é uma instituição secreta, ela é discreta. Secreta, bem diferente, né? Não, é bem diferente, bem diferente, porque claro. se
onde existe instituição maçônica, você vê onde existem as casas, as lojas, os prédios, né? Vê o símbolo de maçonaria. Sim. Os estatutos são todos registrados em cartório. Olha Então, só. quer dizer, não existe, isso não é uma coisa secreta. Né? A gente é discreto e, quer dizer, existem sinais, existem toques, existem meios de identificar maçonicamente, existe. Então, isso é uma coisa nossa. É bobagem, a pessoa às vezes compra um livro, eu queria saber sobre maçonaria. Hoje na internet você acha tudo que você quiser de maçonaria, tudo. Sinais, toque, palavra. Mas não é isso, esse segredo que o pessoal fala, que vai tornar a pessoa fazendo parte da instituição maçônica. Você tem que passar por iniciação, são vários processos, são vários estudos, e você se envolver, que na realidade formar uma egrégora, né? E essa egrégora, ela vai se expandir no espaço, e vai afetar realmente pessoas à sua volta. E a gente tem que olhar muito, na realidade, é o nosso ambiente, o ambiente que você vive. Sim. Né? A gente preza muito, eu quero viver com pessoas boas, pessoas que tenham uma finalidade de ajudar os outros, pessoas mais espiritualizadas. Então, se você está o seu entorno, se for um bom entorno, você vai se dar bem. Né? Entendi. Vai melhorar. Ô Pedro, me diz uma coisa, e como é que você está vendo, você acha que está havendo essa sucessão, por exemplo, eu sou maçônico, meu filho vai seguir, como é que está essa parte hereditária? Você está vendo uma continuação nessa? Não, ou você acha que está mais flexível? Assim, está mais no livre-arbítrio? Ou você acha que os filhos também estão interessando o que os pais estão fazendo há mais tempo? Como é que você enxerga isso? Como é que tá? Isso nem sempre ocorre. Certo. Eu acho que as pessoas que têm interesse, às vezes não é por causa de família. Eu fui iniciado, ingressei na maçonaria, foi através do meu irmão, né? Que é o irmão mais velho, Péricles. Que escreve junto com você? E ele me indicou na época. Então, você o pessoal sempre está de olho, quem que vai indicar, quem que vai fazer, você passa por um processo mais demorado, existem as pessoas que vão fazer sindicância, fazer sobre o seu modo de vida, seu proceder, né? E como eu disse, maçonaria não entra ateu. Sim. Nós não discutimos religião dentro da maçonaria, e muitas pessoas, às vezes no interior, mesmo na capital, tem esse conceito, o maçom, eles é uma coisa secreta, só reúne aquele grupo de homens, eles não falam o que estão fazendo, a fim de que eles estão fazendo, por que das reuniões. Não, a gente faz as nossas reuniões, nós temos nossas reuniões, e as pessoas às vezes têm um conceito errado. Sim. Ah, não, porque maçom, eu já vi papo aí que maçom dá milho para bode, e que adora o capeta. Eu falei, gente, a gente... Não tem sentido. Né? Não existe isso dentro de maçonaria. Né? A coisa que a gente mais preza aqui no Brasil, né? Eu vou falar especificamente no Brasil, ou num país cristão, que são os ensinamentos do Antigo Testamento, da Bíblia, né? E do Novo Testamento, do cristianismo. Mas nós temos, dentro de maçonaria, e muita gente às vezes não sabe, quando a gente fala assim, quais são as religiões cristãs, igreja, o catolicismo é cristão, protestantismo é cristão, o protestantismo é diferente, muita gente usa o termo errado, fala eu sou evangélico. Não, evangélico é aquele grupo de igrejas que se baseiam apenas no cristianismo, né, no Novo Testamento. Mas o protestante, as igrejas mais tradicionais, seguem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O espiritismo é altamente cristão, o espiritismo kardecista. Né? É um estudo mais detalhado, não só a fé, mas é um estudo que você procura a parte científica, a parte do estudo, você busca realmente a verdade. Né? Então muita gente, às vezes as pessoas falam,
pessoal espírita está fazendo trabalho, fala, não, tem um trabalho muito bonito o kardecismo, né? Tem um trabalho maravilhoso. Sim. E só trabalhando para o bem. Agora, em todas as instituições, todas elas, católico, espírita, protestante, budismo, qualquer das instituições religiosas, elas são perfeitas, agem para o bem. Mas todas elas são constituídas de seres humanos. Sim. Que são imperfeitos. E aí acontece mesmo quando. E quando acontece, o pessoal fala, tá vendo? O cara fez aquilo, mas o cara é padre. Ah, fez isso, mas o cara é pastor. Na igreja, no espiritismo, o cara fez isso, mas é melhor. Eu falei, deixa eu falar, existem exceções de pessoas que infelizmente se desviam, né? Sim. Mas a tendência, a instituição, todas as instituições são perfeitas. Igual eu falo, a maçonaria também é uma instituição não religiosa, mas é perfeita, mas ela é constituída de seres humanos. Então, ocorrem erros, ocorre alguma coisa. Normal. Né? E isso, às vezes, quando chega o conhecimento, a gente tem os meios de eliminar essas fases. Entendi. Ô Pedro, eu lembro que você chegou a gravar um vídeo, né, que inclusive esse vídeo está disponível no YouTube da Esperança, sobre o ponto de vista do perdão da maçonaria. E eu achei muito bonito quando você falou, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre essa parte do ponto de vista da maçonaria sobre o perdão. Por favor. Já gravei o vídeo, sim. A gente fala, né, que uma das coisas principais, não só nas instituições religiosas, né, nós temos na principal oração do cristianismo, que é o Pai Nosso, ela é uma oração muito perigosa, porque você pode estar pedindo muito bem ou muito mal com o Pai Nosso. A quinta petição, você não pode fazer o Pai Nosso em qualquer local, qualquer horário, qualquer estado de espírito. Porque o mais importante é você notar que tem a quinta petição. Né? A quinta petição diz, perdoai assim como eu perdoo. Se você nunca perdoa ninguém, só deseja o mal, o que você está pedindo toda vez que você faz a oração do Pai Nosso? Você está pedindo para o Pai, para o Criador não te perdoar. Perdoar é assim como perdoa. Eu não perdoo ninguém, o que eu estou pedindo toda hora que eu faço essa oração? E lembrando, né, que no Pai Nosso, as 3 primeiras petições são dirigidas ao Espírito. Né? Ao ser superior. Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. As outras 4 petições é feita para o ser humano. O pão nosso nos dai hoje. Perdoai assim que nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. E nós temos que, além de tudo, a gente tem sempre, quando a gente pede o pão, a gente não tem que pedir o pão para... O Pai Nosso é uma oração realmente altamente espiritualizada, né? Feita por um ser divino. Você tem que notar, nós não falamos o pão meu de cada dia me dá hoje, me perdoe, assim como eu perdoo. Pão nosso nos dai hoje, não nos deixeis, é tudo feito no plural, é o pão nosso, não é o pão meu. Sim. Venha a nós, ele é todo feito no geral, no coletivo. E quando a gente passa a pensar nas pessoas dessa maneira, no coletivo, quando você praticamente se anula perante os outros, você cresce. Sim, com certeza. É onde você cresce. Ah, não, que eu vou reagir, que a pessoa não fez isso. Você fez. É o que a pessoa pode te oferecer, aquilo. Sim. Então deixa para lá. Aquilo não vai te afetar. Né? Bonito. Tudo que a pessoa te deseja, muitas vezes você fala, ó, bom dia, te desejo. Pô, é a coisa mais maravilhosa. Eu mando bom dia para todo mundo e às vezes... Eu sei disso. Então, é assim, é muito agradável que alguém esteja te desejando algo de bom. Né? Isso sempre volta para você, de uma maneira ou outra, vai te voltar com muito bem. Sim.
Porque se eu mando um bom dia para uma pessoa, eu recebo centenas todos os dias. Sim. Eu mando, mas eu tenho aquele retorno. Então, se a gente faz uma oração, uma prece pedindo para as pessoas, aquilo, quando a gente recebe a luz, a gente tem que pensar o seguinte, está escrito lá nos evangelhos também, né? Faça brilhar a sua luz. Porque nada mais importante, quando a gente faz brilhar a nossa luz, a primeira pessoa a ser iluminada somos nós. Sim. Nós somos a primeira pessoa a ser iluminada. Então, é muito importante que a gente faça as orações, que a gente siga. Qualquer religião, ela leva ao caminho para a espiritualidade, ao caminho do bem. Mas se você for pensar, vamos supor no caso aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, se eu quiser ir para o centro da cidade, eu tenho uma infinidade de caminhos. Eu posso ir a pé, eu posso ir de ônibus, posso ir de táxi. Né? Posso passar pela Savassi, no caso nosso, nós moramos aqui, posso descer Afonso Pena, posso passar pela Contorno Floresta, posso ir pelo Bairro Preto. São vários os caminhos que levam, vamos supor, que eu queira ir na Praça 7, lugar central de Belo Horizonte. Os caminhos são vários. Entendi. Então, na religião, é a mesma coisa. Alguns mais longos, outros mais curtos, alguns com atalho, outros. Algumas pessoas vão demorar mais a se espiritualizar. Sim. Outras vão mais rápido, também do conhecimento, da busca que a pessoa faz. Então, né? Às vezes eu vejo, eu sou religioso, sigo tal religião, mas não sou praticante. Então você não é. Então não adiantou. Se você não pratica, você não é. Você tem uma preferência por essa religião, essa ou outra religião, mas não existe. Né? Então, é a questão, né, Pedro, do dedicar, né? A pessoa dedicar. E você tocou num ponto que eu achei interessante do bom dia. Às vezes você dá um bom dia, às vezes a pessoa não te dá um bom dia, e só o ato de você dar um bom dia de coração não importa uma não resposta. E isso que é o interessante da vida. E essa não resposta, não deixar afetar o seu humor, a qualidade do seu dia, do seu estado de espírito, que é mais importante, né, do que a qualidade do dia, né, o seu estado de espírito. Então, essa questão, por exemplo, da retribuição, ela eu acho que, o meu enxergar, o meu ver, no caso, ela é muito importante, né, porque você não precisa de uma resposta para você levar. Claro que um bom dia vai ser muito bem-vindo, mas um não bom dia também não pode te deixar afetar. E eu acho que também, dentro desse contexto, né, outros sentidos que a vida nos traz no aspecto de chegar a uma informação que às vezes não é positiva, como você absorve a informação que você consegue trilhar aí o rumo da sua vida. É mais ou menos isso mesmo, Pedro? Tranquilo. Sim. Quando você deseja o bem para os outros, você pode ter certeza, esse bem vai voltar. Sim. Você tem retorno daquilo que você faz. Sim. Né? E volta de uma forma ou de uma maneira ou outra, e às vezes as pessoas não entendem. Porque eu pedi um bem. Você não tem que pedir um bem, alguma coisa para você. Sim. Você só ganha alguma coisa quando você está pedindo para os outros. Aquilo vai retornar. Sim. Não é pedir, eu queria ganhar na loteria esportiva, eu queria não sei o quê, eu queria uma parte financeira melhor. Então, quando você pede as coisas para você, entendi, na realidade você pode ter certeza que você não vai receber. Entendi. Mas se eu te desejo que você seja feliz, que você tenha sucesso, que você progrida na vida, você pode ter certeza. Com uma partezinha daquela, está pensando nos outros, mas merece uma coisa, você vai receber. Entendi. De uma maneira ou outra chega, e às vezes as pessoas não entendem. Às vezes uma notícia boa que você vê no jornal, na televisão, no celular que você recebe, uma pessoa que te cumprimenta, que te deseja alguma coisa, vem a te falar, você fala assim, você não está pensando que aquilo é um retorno de algo que você fez. Entendi. E pela sua experiência, é a lei divina. É a lei divina. É a lei divina, entendi. É a lei do retorno. Você
sempre vai ter um retorno. Sim. Né? Então, é importante. O Pedro, você está falando isso, eu estou lembrando que, por exemplo, todas as religiões, né, falta gravar mais com algumas pessoas, mas graças a Deus, eu fui muito bem-vindo e eu fui de peito aberto. Eu falei isso na última live, né? Então, por exemplo, eu fui até o Padre Djaldo, da Paróquia São Lucas, o Padre Djaldo também conheço há um bom tempo, não tanto tempo igual o Pedro Neves. Fui na Daisy do Candomblé, abriu as portas da casa dela, fui super bem atendido, ela, o marido, o filho. Fui até a Paula Godoy da Umbanda também, outra pessoa sensacional. E nós conversamos muito, viramos grandes amigos. E eu tenho conversado muito com a Ângela, que eu vi que ela entrou, que é a professora de yoga, da Tranquilitas Yoga. Não a conheço pessoalmente, mas a gente se fala. Samuel Cardoso também, que é o mesmo dia da live da Ângela, é outro que eu fui até ele, gravei você, que eu vejo sempre, a gente tem muito contato. Então, assim, para mim tem sido muito enriquecedor, eu tenho aprendido muito. Quando eu fico doido com as lives, que eu volto para casa com um ser humano melhor, porque eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Então eu só tenho a agradecer a todos que estão participando, esses líderes religiosos que têm se disponibilizado, o tempo deles, né, esse carinho com as pessoas que estão assistindo. Eu tenho certeza que é o tipo de material que fica guardado na memória, no carinho de muita gente mesmo. Então, como eu também acredito que nada acontece por acaso, que é uma lei divina, eu agradeço muito esses momentos que estão aí acontecendo, e eu tenho certeza que quando encerrar a campanha, eu vou sentir muita falta desse contato, desse aprendizado. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa, aproveita aí que Pedro Neves sabe tudo aí da maçonaria. Quem tiver dúvida pode ficar à vontade, ele já se colocou à disposição também para perguntar, tá? Vocês fiquem à vontade. Só lembrando um pouquinho da campanha, só fazer um detalhe aqui, que tocou um telefone, depois mais para frente retorna. Só recordando um pouquinho da campanha Perdão Amigo, Pedro. A campanha Perdão Amigo está falando sobre início, meio e fim, sobre esse ciclo, sobre a campanha Perdão Amigo. Ela vai encerrar no dia 24 de novembro. Ela houve algumas alterações, né? Então ela começou com algumas religiões, aí quando eu enxerguei que tinha necessidade de abrir para a linha holística, nós esticamos o prazo, era para encerrar em outubro, no dia 12 de outubro, por causa do dia de Nossa Senhora, colocamos lá para o dia novembro, 24 de novembro, para encerrar, isso porque dá tempo também de gravar com outros líderes religiosos da linha holística, fazer um trabalho com calma, sem correria. Então, dentro desse contexto todo, eu estou dizendo isso porque ela foi esticada. E nesse período, a Sônia Cunha, que é lá do Gama Luz, ela teve uma ideia muito significativa e importante, que de cada líder religioso, seja da linha religiosa da linha holística, ter uma muda de árvore e plantar essa árvore. E ela colocou o espaço dela à disposição lá na Serra do Cipó, chama Espaço Holístico Corpo e Mente. Então, depois de novembro, nós vamos marcar um ato, e aí vai ser um outro evento religioso, cada líder plantando sua árvore, é um espaço muito bonito, e cabe aquela outra observação, como a gente acredita que nada acontece por acaso, o objetivo desse spa holístico é justamente de unir as religiões. Então ela desenvolve um trabalho muito bonito lá. E uma linha que ela trabalha aqui do Gama Luz é na Pampulha. Então essas pessoas também foram chegando, né, fazendo parte desse movimento, parte dessa roda viva do poder do bem, da corrente, e a gente vai avançando e encerra no dia 24 de novembro com a presença do Léo Cunha, que é o maestro da Orquestra Opus, e convidados. Então encerra aí um grande evento, né, no dia 24 de novembro. O local nós estamos olhando, que com essa fase que nós estamos vivendo, não tem nada programado e premeditado ainda. A gente está olhando o melhor local
para depois viabilizarmos da melhor forma possível esse grande encerramento. E desde já fica o convite a todos que estão nos assistindo para participar desse encerramento em novembro. Você sabe, Pedro, que eu tenho muita vontade, depois que encerrar essa campanha Perdão Amigo, eu bolar algo dentro desse contexto religioso. Eu estou com outro projeto engavetado, né, para dar uma sequência. É claro que aí o tema vai ser outro, a abordagem vai ser outra, mas eu não gostaria de parar com esse trabalho tão informativo e tão significativo para as pessoas, trazer esse conhecimento, né, para as pessoas aí que têm a curiosidade, mas às vezes falta informação. E é o que você falou, às vezes buscar na internet é o superficial, né? A pessoa não aprofunda. Olhei na internet, e daí? Você conhecer alguém que fala com prioridade de um tema, no caso do Pedro Neves da maçonaria, olhar na internet não vai trazer essa bagagem que ele tem. Então, ir até uma pessoa que tem uma experiência dela, ler um livro de uma pessoa que estudou mais de 30 anos dentro dessa área, dessa linha, dentro desse contexto, é aprofundar o que há de melhor. E nada melhor do que há de melhor de uma pessoa, de uma bagagem, passar essa informação e disponibilizar, seja o e-book, seja na livraria ou nos pontos onde esse produto é vendável. Então, só tenho aí a agradecer a audiência, o meu amigo Pedro Neves. Pedro Neves, dá um recado aí para a turma, se quiser agradecer alguém, dá um abraço aí. Eu quero também agradecer o Pedro Neves, a família do Pedro Neves, a Jéssica, a Desirê, o Fabrício, que é namorado da Jéssica, que hoje me trataram com todo carinho aí na parte da tarde. São pessoas que já nos conhecemos há muitos e muitos anos, né? O Pedro Neves conheceu meu pai, infelizmente falecido, né? Então, passa a palavra aí ao querido amigo Pedro Neves, manda um abraço para quem você quiser, fique à vontade em fazer qualquer tipo de explanação. Um abraço geral para todo mundo que prestigiou aí. Realmente fica às vezes um pouco mais difícil, que a pessoa tem que ter o Instagram, né? Mas isso vai para o YouTube, depois as pessoas podem receber e verificar no YouTube, é um pouco mais fácil. Nem todo mundo tem essa facilidade hoje de mexer na realidade, na internet ou com celular, existem essas dificuldades. E o que a gente vê, você falando de religião, é que grande parte das religiões, cada uma delas pensa que só ela que vai levar, só quem segue determinada religião é que vai alcançar o objetivo de correção completa. Não. Todas as religiões levam a uma correção. Se você pegar para ler o Bhagavad Gita, a Torá, algum desses outros livros, né, ao Corão, a pessoa, às vezes, da linha cristã, fala, mas isso aqui está tudo escrito na Bíblia também. Eu falei, é uma cadeia mística esotérica dos grandes avatares, né? Ela nunca foi quebrada, todos eles sempre disseram a mesma coisa, e o povo até hoje não entendeu isso. Não é a religião que leva, são os ensinamentos que estão ali. Tudo é dito da mesma maneira, da mesma maneira não, tudo é dito de forma às vezes um pouquinho diferente, mas a finalidade é uma só. É o aperfeiçoamento, a busca da espiritualidade, né? E a gente está passando por um momento que, na realidade, o mundo vai ter que se regenerar, né? Ver o tempo que ficou aí, o pessoal sem viajar, sem coisa, já melhorou até a atmosfera, a natureza. A natureza cobra muito, né? O que a gente faz de errado. E as pessoas estão voltando a ter contato uma com a outra. Você não via ninguém. Hoje está todo mundo preso dentro de casa. Eu, felizmente, graças a Deus, não segui quarentena nenhuma. Estou tranquilo, né? Vivi a minha vida tranquila. E não deixo que isso me afete. São coisas da natureza, não tão natureza, né? O que ninguém fala e tem medo de falar, que foi um vírus criado.
foi solto, mas todo mundo tem medo de falar. Aposto que se fosse o Brasil que tivesse feito isso, nossa senhora, era um Deus nos acuda. Mas como foi um outro país, uma outra potência, as pessoas querem manter, e politicamente o que vem ocorrendo no Brasil, né? As pessoas, por causa de problemas políticos, torcem contra o Brasil. Torce para o vírus dar certo. É como se você morasse num prédio e você torcesse para o síndico dar errado. Ou se você entra no avião, você tem medo de entrar no avião com uma pessoa dessa, porque se ela não gosta do piloto, ela vai torcer para o avião cair. Então, você tem ao seu lado essas pessoas. A pessoa torce para o avião cair e ela não vai ver que ela vai morrer, não, mas ela quer porque ela não gosta do piloto. Então, a gente, em vez de estar todo mundo lutando para colocar o Brasil em ordem, está essa bagunça aí politicamente, né? Mas, como é dito sempre, cada povo tem o governo que merece, né? E os políticos que merecem. Porque se os políticos maus estão lá, os corruptos, quem colocou lá, né? Então, eu gostaria de agradecer, né? E se alguém depois quiser pegar, deixa suas mídias, mais uma vez, né? A www, né? pedroneves.recantodasletras.com.br. A gente tem blog, tem uns outros sites aí também, mas esse é o mais importante. Tem no Recanto das Letras também, a pessoa pode pesquisar. Ótimo. A gente tem algumas outras explanações que as pessoas, através de muitos artigos que a gente dá muita explicação. Né? Se as pessoas quiserem consultar, quiserem bater papo, a gente... Tem certeza disso. Apesar da gente estar sem fazer nenhum lançamento de nenhum artigo, há uns 2 anos que a gente está burilando esse livro, que eu acho que vai ser já é um sucesso, que todo mundo cobrando o livro. E tem previsão de ficar pronto, Pedro? Não, o livro está pronto, a gente estava aguardando, porque não tinha onde fazer lançamento, não tinha isso. Mas antes do final do ano agora, outubro, novembro, a gente está com um livro novo na praça aí. Se você me permitir, eu posso divulgar aí no canal da Esperança, quando tiver o evento, né? Para as pessoas que se interessarem, né, em participar do lançamento do livro do Pedro Neves. Eu vi também que outra pessoa que entrou ali, a Adriana Buzelin, muito querida, amigaça minha, muitas pessoas aí queridas, também estou vendo Poliana, ei Poliana, grande abraço para você. Gente, muito obrigado aí mais uma vez, quero agradecer a atenção, também Marcelo, que bom Marcelo, obrigado aí por tudo, não teria como ser diferente, né? O Pedro Neves sabe tudo aí de maçonaria, é um craque aí em repassar o conhecimento, a esperança, desculpa, a experiência, eu falei esperança, e também a esperança, essa paz que ele tem dentro do coração, isso é muito refletido na família maravilhosa que ele tem. Então, muito obrigado a todos, valeu, grande abraço, e só recapitulando, a próxima live vai ser no dia 28 de novembro, vai ser com a Ângela, do Tranquilitas Yoga, e o Samuel Cardoso. Samuel Cardoso é da linha kardecista e a Ângela é professora de yoga da Tranquilitas Yoga. E aí depois a gente faz no dia 30 com o Carlos Nunes. Ele vai fazer uma linha reflexiva. E eu bati um papo com ele, e aí eu falei, Carlos Nunes, e ele falou, não Marco, mas como é que vai ser? Eu falei, não, é um bate-papo, eu gostaria que fosse o Carlos Nunes, não é o Carlos Nunes ator, é uma reflexão da vida, do que você sente, do que você está vivendo nesse período aí que nós estamos passando. Então é o Carlos Nunes, pessoa, e claro, num papo descontraído e muito leve, né? E só lembrando também, aproveitando a oportunidade, alguns minutos que nós temos, que amanhã terá uma live do fã-clube, mudando um pouco de assunto, 28 segundos, do fã-clube do Adoniran Barbosa. E vai ser lá no Cantinho no Ar,
com a Ione e a Lívia Itaboraí, cantando músicas da Elis Regina. Então um grande abraço a todos, faltam 15 segundos, já está desligando. Então conto com vocês amanhã, já não é a campanha Perdão Amigo, Fã Clube Adoniran Barbosa no Cantinho no Ar. Um abraço para todos.